Hoje nós vamos falar sobre, dentro desse teatro do absurdo, nós vamos falar sobre uma técnica de engenharia social, né, chamada de a janela de Overton, ou também conhecida como a janela do discurso. Essa técnica ela foi desenvolvida por Joseph Overton, um acadêmico americano, que, como muitos outros, participavam de institutos de pesquisas que se beneficiavam desse conhecimento que eu já havia revelado em lives passadas. A evolução desse conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, o funcionamento da mente e principalmente o funcionamento da cognição. Né? Como é que a gente pensa, como é que as pessoas pensam, por quê, como as pessoas pensam. Né? Como é que se desenvolve o pensamento das pessoas a partir do cérebro. Muito bem. E qual foi a grande contribuição a partir dessa teoria chamada a janela de Overton? Foi não só introduzir temas que viessem a ser centrais no debate da opinião pública, mas também o direcionamento, a manipulação de como as pessoas deveriam pensar um certo tema, de como deveria ser direcionado, né, o desenvolvimento de um certo tema. Né? Porque levar as pessoas a pensar algo, tornar um tema foco da opinião pública, isso aí já estava dominado. Né? Já estava dominado. Principalmente a partir do momento em que a tecnologia vai se desenvolvendo, a partir do momento em que as pessoas vão tendo de alguma forma acesso a essa tecnologia, e com isso elas vão sendo influenciadas a discutirem certos temas. Né? Então, assim, já começa que nós não discutimos certos temas porque nós queremos. Esses temas são colocados para o debate. Mas a contribuição da janela de Overton foi exatamente o direcionamento de como esse debate deveria ocorrer. No sentido mesmo de manipular a opinião das pessoas e chegar a um determinado objetivo. Né? Por que janela? Porque o Overton ele percebeu que havia sempre dois extremos. Né? Dois extremos, digamos, o extremo da aceitação de um determinado tema e o extremo da negação. Por isso a janela. Esses dois extremos formariam a janela. E entre esses dois extremos estaria uma certa gradação, que levaria a um desses extremos. A primeira coisa que ele observou é que, por exemplo, se um político ele quisesse ter sucesso, digamos assim, destaque dentro desse universo, desse um determinado tema, ele deveria transitar entre esses extremos, nunca fora desses extremos, porque isso poderia levar, digamos assim, a um certo fracasso, uma certa derrota da sua empreitada. Né? Então,
daí porque a importância de você prestar atenção, né, sobre, digamos assim, os debates nos quais você se envolve. Bom, já havia antes disso, eu até falei aqui em lives passadas, que a própria ideia do debate, né, já é uma forma de manipulação. Hoje você ouve muita ideia de debate. Vamos debater, tem que ter debate, um debate sobre isso, debate sobre aquilo, né? Você chega na televisão e você vê, é muito comum nos programas de televisão, hoje em dia até nos programas de reportagens, né? Você vê que se coloca um repórter com uma opinião bem diferente de um outro repórter sobre o mesmo assunto, né? Isso faz parte essencialmente da dialética revolucionária, né? E aí você chama um entrevistado, você vai chamar um entrevistado, né? Esse entrevistado aí ele é uma peça-chave, né? Porque na verdade, na condução, né, do trabalho de entrevistar esta pessoa, que será orientado, né, o sentido que o tema deve obedecer. Daí porque certas pessoas são chamadas para entrevistas e outras não. Daí porque você muitas vezes vai observar, já deve ter observado, que determinados entrevistadores eles ficam meio insatisfeitos quando não conseguem fazer com que o entrevistado diga aquilo que eles querem, né? Muito bem. Então é importante você entender que o debate ele é algo fundamental para a formulação, não só a difusão, não só de um tema, mas para a condução de como aquele tema deve ser abordado. Muito bem. Mas como toda janela, né? Essa janela ela vai... Você tem um ponto máximo de abertura de uma janela e depois você pode ir aos poucos puxando os dois extremos dessa janela e ir fechando esta janela e deixando só um espaço para aquele, né, para a passagem, né? E é mesmo assim que acontece com a janela de Overton. Nós poderíamos aqui dar diversos exemplos, né? O aborto, né? A pedofilia e diversos outros exemplos, porque hoje o que não falta é tema que obedece, que está sendo utilizado, né, com essa técnica da janela de Overton. Então você tem lá, vamos lá. Então você tem a pedofilia, né? Você tem o aborto, que são dois temas que, como o pessoal diz assim, são temas polêmicos. Bom, só quando você diz isso aí, são temas polêmicos, você já está admitindo que existe a possibilidade de aceitação dos dois extremos, né? A aceitação do extremo da completa negação e a aceitação do extremo da completa aceitação. Então você começa já a manipular a janela, você já começa a fechar a janela. Para isso é muito importante, já dizia o Overton, é muito importante os chamados formadores de opinião. E nos dias de hoje, são alguns perfis que são chamados formadores de opinião, né? Você tem youtubers, você tem repórteres, você tem a mídia, a imprensa propriamente dita,
né? Você tem os blogueiros, você tem um conjunto de pessoas que, financiadas ou não, por algum interesse ou não, participam ativamente desse processo, né? Conscientemente como formadores de opinião. E entra aí digamos assim, a variável importante, né? Que é você tá muito na moda, você vê isso agora, né? A variável acadêmica ou científica. Então você começa a entrevistar pessoas que têm um currículo, que têm titulações acadêmicas e, por sua vez, importante, né, possuem publicações sobre aquele tema específico. Isso dá um ar de credibilidade à fala dessas pessoas, né? Você está vendo aí agora com esse problema aí do tal do vírus Xing Ling, né? A força que tem essa ideia do científico, essa ideia do acadêmico, né? Então você tem aquele extremo das pessoas que defendem o chamado tratamento precoce, você tem o outro extremo das pessoas que não defendem o tratamento precoce. E você vê que há todo um trabalho das duas partes para que uma determinada opinião sobre essa questão tenha, digamos assim, destaque, né? Tenha mais poder. Então, voltando aos dois exemplos anteriores, então você começa a algo extremamente importante, você começa a relativizar. Uma coisa muito importante isso, né? Você, dentro desse universo da janela de Overton, existem diversos componentes que precisam ser aglutinados para que o resultado seja o desejado. Não só lançar um tema para que as pessoas discutam isso na sua vida, no seu dia a dia, gerando uma formação de opinião, mas também, como eu disse, o mais importante é manipular a opinião, fazer com que uma determinada opinião sobre um determinado tema se torne majoritária, né? Se torne aceitável majoritariamente. Então você começa a trabalhar a ideia, né? Você vai pouco a pouco fechando a janela, né? No sentido de que você vai dizer, não, você começa com aquela ideia de que, não, mas a criança tem instinto sexual, mas a criança tem desejo sexual. Tem ou não tem? Então você entrevista lá um psicólogo, uma psicóloga renomada, olha aí a ideia da ciência, do acadêmico, né? Alguém que diz que não, a criança tem, né, desejo sexual, né? Aí você entrevista um tal de ou uma, né, defensor de direitos humanos, que aí a pessoa já vai dizer, não, a criança tem desejo sexual e é uma violação de direitos humanos, né? Como foi publicado agora que a Unicef já está defendendo essa ideia de que, né, negar, né, a criança a ter acesso à pornografia, segundo já foi publicado pela Unicef, seria uma violação dos direitos humanos da criança. Ou seja, você começa a criar uma série de bandeiras que vão legitimar a manipulação do discurso, que bandeiras que vão manipular o direcionamento da opinião pública. E pouco a pouco, as pessoas terminam cedendo, a janela vai fechando, né? Pouco a pouco, pessoas que estavam, por exemplo, no extremo da negação, elas começam a ceder, começa aquela coisa, bem, você vê muita gente falar assim, é muito comum você ver nas redes sociais, pessoas falando assim, bom, eu não praticaria o aborto,
Né? Você vê mulheres falando, já vi muito isso. Mulheres falando, eu não praticaria o aborto, né? Mas sou a favor do aborto, sou a favor do aborto. Quer dizer, ela não pratica, mas ela é a favor do aborto. Quer dizer, você começa a perceber que pessoas vão cedendo. Eu não, a pessoa não praticaria o aborto, né? Não pratica o aborto para ela, né? Mas ela é capaz de aceitar que outras pessoas, né? Outras mulheres pratiquem o aborto. Então você começa a ver que a janela vai fechando, né? As pessoas vão cedendo, a janela vai fechando, e isso é aí que começa de fato, né, a manipulação da opinião. Né? Mas existe um outro componente extremamente importante, né, nesse universo da janela de Overton, né, que esse é um papel também muito fundamental, né, dos formadores de opinião, né, dos chamados criadores de conteúdo, né, youtubers, repórteres, entrevistadores, a mídia em geral. Né? Muito bem. Qual seria essa questão? Afastar da visão das pessoas, do raciocínio das pessoas, o ponto ou os pontos fundamentais daquela questão. Então, esse desvio da atenção, digamos assim, do foco para algo mais trivial é extremamente importante para a manipulação da opinião. É a partir desse desvio do foco e trazer debates de aspectos triviais, superficiais do tema central, é fundamental para a manipulação da opinião, porque isso acostuma as pessoas a tratarem, a pensarem, a debaterem sobre um determinado assunto. Então você tem, vamos lá, a questão do aborto, né? ou da pedofilia, né? O mesmo aspecto político. Então, os formadores de opinião, né, eles vão fazer aquele show, né, em cima de aspectos que não são os mais importantes. Né? Então você vê que ninguém vai tratar, por exemplo, né, da ideia de que, poxa, mas uma criança, ela é incapaz, né? Ela não tem capacidade, né, de determinar suas escolhas, de ter consciência plena do que ela faz e da consciência, ter consciência do que ela faz e dos resultados do que ela faz. Por isso ela é juridicamente incapaz. Ninguém vai tratar disso. Né? Porque se você pega esse tema, se você pega esse aspecto do tema, você destrói tudo. Você destrói todo o argumento do outro extremo. Então, se você quer tratar, por exemplo, da pedofilia, você vai começar a passear em volta disso. Né? Você vai começar a trazer questionamentos, né? Baseado naquela ideia da liberdade de expressão. Você vai começar a trazer questionamentos. A criança tem ou não desejo sexual? O que é que você acha? Qual a sua opinião? E aí você entrevista pessoas comuns do povo, e aí daqui a pouco você entrevista um suposto ou uma suposta especialista, e aí você faz, poxa, e aí, o que é que você acha da opinião das pessoas sobre isso? E aí você começa, digamos assim, a florear, né? A passear em volta, né, do tema central da questão. Porque se você tratar do tema central, né,
você já vai estragar a brincadeira. Né? Se você for tratar do aborto, por exemplo, né? O aborto, o corpo é meu. Sim, o corpo é seu, mas o corpo que está em formação dentro de você não é seu. Porque se você tivesse propriedade sobre o corpo que está dentro de você, você não estaria parindo um ser humano, você estaria parindo uma coisa, você estaria parindo, por sua vez, um escravo, uma coisa. Né? Então você tem domínio sobre o seu corpo, e esse domínio, inclusive, juridicamente, ele não é tão completo assim. Né? Piorou, né? Com um corpo que está em formação dentro de você, o corpo que está em formação sobre você. Você não tem nenhum domínio sobre ele, senão o de cuidar e zelar o máximo possível pela sua segurança e pelo seu nascimento da melhor forma possível. Então, se você disser isso no debate sobre o aborto, você acaba a brincadeira do pessoal, você acaba a brincadeira. Mas então é importante você passear em volta disso, né? Em volta disso. Aí você começa então com temas, com ideias como quando começa de fato a fecundação, né? Quando começa a vida, melhor dizendo, né? Quando se inicia a vida. A vida se inicia exatamente no momento da fecundação, no momento em que o esperma penetra no óvulo, ou logo depois, uma semana depois, um mês depois. Quando começa a vida começa com a formação, né, do feto, enquanto apresentando já características humanas, ou ele está com aquele, como muita gente fala, né, aquele punhado de sangue, né, coisificando o que está dentro do útero da mulher. Né? Então você começa a trabalhar em volta, você começa a trabalhar aspectos que dizem respeito ao tema central, mas que não tratam exatamente do tema central. Então você vai gerando a polêmica. E como eu disse, qual a importância dessa estratégia e tal? É porque você acostuma as pessoas a falar daquilo ali. Né? Você acostuma as pessoas a sobre o assunto, chama um, né? Tem uma palestra, tem um evento acadêmico, aí você chama um que é a favor e um que é contra. Tem um programa de entrevista, aí você chama um que é a favor e um que é contra. Como se você fosse uma pessoa o quê? Olha lá a palavra mágica de hoje em dia. Qual é a palavra mágica de hoje em dia? Vamos lá? 1, 2, 3, democrático. Como se você fosse democrático. Então você dá vez, você dá espaço às opiniões divergentes. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa evoluída, você é uma pessoa democrática. Não, você está fazendo um trabalho sujo, né? Não só de dar espaço para que aquela ideia passe a ser comentada entre as pessoas, como você está fazendo um trabalho sujo também de manipular o direcionamento desta ideia com o objetivo de manipular e influenciar a maioria das pessoas para que isso se torne aceito e não aceito apenas culturalmente. Veja bem. Muitas vezes isso nem vem a ser aceito culturalmente, não é nem necessário que isso venha a ser aceito culturalmente. O fundamental é que isso venha a ser aceito legalmente, juridicamente. É preciso que se crie uma lei. É preciso ou que se crie, ou que se altere uma lei, que dê legitimidade e legalidade àquele objetivo que se quer alcançar. Daí porque hoje em dia também o direito ele é uma peça-chave dentro de toda essa engrenagem da chamada engenharia social. Porque aquilo que não foi possível convencer você a algo, você passa a ser obrigado a algo. Então, se você é contra o uso de drogas, se você é contra o aborto, se você é contra o casamento homoafetivo, se você é contra
a pedofilia, a criança ter relação sexual, enfim. Existem inúmeros temas, como eu disse hoje. A partir do momento em que a lei diz, olha, isto aqui é um direito, se você comenta algo contra isso, você já passa a ser um violador de direitos. A partir do momento em que o direito determina para sim ou para não, aí a coisa já vai ganhando um outro tom. Você já não pode mais nem debater. Se for debater, vai ter que debater com muito cuidado, medindo muito as suas palavras, para não cair numa violação de direitos que popularmente é conhecida como, outra palavra mágica, discriminação. Percebe? Então é muito importante, por isso que vocês devem prestar muita atenção aos debates que vocês se envolvem, como vocês se envolvem. Não que vocês não devam se envolver em debates. Não estou dizendo isso. Porque senão a janela vai fechar só de um lado. Perceba bem. A janela de Overton são os dois extremos, do aceitável e do não aceitável. Então eu não estou dizendo que vocês não participem de debates. Eu estou dizendo que vocês prestem atenção quando vocês estiverem ou participando ou assistindo debates. Porque a sua presença ali, seja como um entrevistado, seja uma treta no Facebook, seja o que for, uma opinião num vídeo de um youtuber, a sua opinião é muito importante, sim. Porque a sua opinião ela vai contribuir, para que a manipulação daquela problemática se consolide num determinado direcionamento. Ou para o bem, ou muito aceitável, ou para o muito não aceitável. E uma saída que você tem para que você não se torne um mero joguete nesse ambiente sórdido, é exatamente você não se envolver com as questões de ordem superficial, triviais, a respeito de determinado tema. Então, se você vai discutir sobre aborto, você vai dizer, bom, eu estou aqui, se você é contra o aborto, você vai dizer, não é possível o aborto, porque a mulher está gerando uma vida dentro dela, por conseguinte também um corpo humano, e você tem aí dois bens jurídicos consagrados, que é a vida e o corpo humano, e nós só podemos ser detentores, mesmo que com algumas ressalvas, da nossa vida e do nosso corpo humano, e não da vida e do corpo humano de mais ninguém, nem mesmo daquele que está dentro de um útero que está sendo gerado por uma mulher. Então você tem que ir, digamos assim, na mosca, você tem que ir no alvo. Se você vai tratar da pedofilia, outro exemplo que eu citei, você vai dizer o quê? Não, a criança não pode ter relação sexual, porque a criança não tem capacidade de determinação do seu comportamento. A criança ela é extremamente influenciável. Então ela não tem capacidade de determinar a sua escolha. Ela não tem capacidade de ter convicção da sua escolha. Se você prestar atenção nessa questão da pedofilia, só mais uma dica para você, você vê que comumente você tem observado a ideia de autonomia da criança. Preste bem atenção. Isso você vê até em casa, os pais fazem isso, Os pais hoje, via de regra, não gostam muito de disciplinar os seus filhos, como foi, por exemplo, da minha geração. A coisa fica ali, eu até citei em lives anteriores exemplos, sobre a família, sobre
a destruição e anulação, que eu falei de destruição e anulação da família. A destruição é uma coisa, a anulação é outra. Anular é você desconsiderar completamente a autoridade dos pais no ambiente que nós estamos. Então, um conselho tutelar, um juiz, ele tem mais poder de determinar o que vai ser feito com uma criança, por exemplo, do que os pais. A opinião dos pais, ela se torna irrelevante no contexto atual. Eu citei vários exemplos, Brasil e Estados Unidos principalmente, sobre essa questão. E de onde vem isso? Isso vem exatamente dessa coisinha que a gente fica vendo assim, sabe? É muito comum, né? A criança tem autonomia, a criança tem opinião, a criança tem querer. Então, por quê? Porque as coisas vão surgindo uma e outra aqui e ali, sem que você dê atenção de que isso faz parte do mesmo universo. Quem dá atenção aí, quem percebe isso, pessoas como eu, são pessoas que estudam, são pessoas que estão atentas às ideias que estão aparecendo, às ideias que estão, né, se desenvolvendo, e a gente pode perceber, aí depois é chamado teórico da conspiração, né? Ainda paga esse preço, né? Que depois é chamado de teórico da conspiração, tá vendo coisa, né? Lá adiante, esses pontinhos, essas variáveis, elas vai ficar cada vez mais visível que elas vão caminhando para o mesmo foco. Então, quando você defende a autonomia da criança, que a criança tem um desejo, tem uma vontade, que a vontade da criança tem que ser respeitada, aquela coisa, aí você vai dizer, você não vai respeitar a vontade da criança, porque você começa com o chamado politicamente... Você se debate muito com o politicamente correto. Não, mas a criança não tem vontade? Claro que a criança tem vontade. Como é que é isso? Você é um pai autoritário, uma mãe autoritária, começa aquela coisa toda, aí você começa a ceder, que você não quer passar de autoritário, você não quer passar de algo ruim, aí você começa a ceder, um pouco o comportamento com o seu filho você vai mudando, né? Então, a criança não tem autonomia. A responsabilidade é dos pais. A criança, como eu disse lá no passado, a criança você ouve o querer da criança. Isso é importante, você ouve o querer da criança, você ouve o desejo da criança, mas a determinação final, a sentença derradeira é dos pais, porque são os pais que, por serem adultos, têm uma visão própria da idade, própria da maturidade da idade, tem a visão de perceber e entender se aquilo que a criança está desejando é de fato bom para ela, se aquilo vai render bons frutos para ela. Então por isso que os pais podem dar ou não prosseguimento àquele querer da criança. Ouvir uma coisa, simplesmente aceitar o que a criança quer porque ela quer, isso é uma outra coisa, isso é uma invenção pós-moderna. Mas faz parte desse jogo. Porque a partir do momento que você vai criando autonomia, você vai criando a autonomia da criança, vai aceitando isso, vai acreditando nisso, vai fomentando isso, seja numa simples rede social, você não está percebendo que os defensores da pedofilia estão por trás disso. E você vai chegar um momento então que, bom, já que a criança tem querer, e a infância está sendo sexualizada desde a mais tenra idade, inclusive na escola, quando a criança manifestar um desejo sexual, um querer sexual, você vai ter que aceitar como todas as outras vontades da criança. Percebe então a armadilha que você termina se envolvendo quando você não entende, qual é o jogo, o que é que está em jogo, que se envolver em debates pura e simplesmente, que emitir opiniões pura e simplesmente, é simplesmente você cair numa tremenda armadilha, que você tem que estar atento para o que você está debatendo, o que você está falando, porque você, de muito boa fé, pode estar alimentando algo que no futuro próximo vai se voltar contra você. Percebeu? Bom, espero que eu tenha sido claro nessas minhas observações. É um tema que tem uma certa complexidade, qualquer dúvida você pode se remeter
através do meu e-mail, seminário.criticacrise@gmail.com. Está sempre lá, né? Na descrição dos meus vídeos no meu canal, Seminário Crítica e Crise. Dê um pulinho lá no meu canal, tem muitas coisas, acho que interessantes para você sobre essas questões. E vá lá também no meu canal do Telegram, Prof. Oswaldo Bastos. Participe lá, tem muita coisa boa para você lá sobre o Brasil e o mundo da atualidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e viva Cristo Rei.